mês de julho nós temos estado a abordar um tema semana após semana e é o tema das águas profundas. Quem tem estado a experimentar mais profundidade da presença de Deus dentro deste mês? Amém? Quem tem estado a deixar de ser levado mais fundo na presença do Espírito Santo? Eu acredito que é um desejo de cada um de nós. É um desejo, ou é somente um desejo do meu coração? Não? Quem também tem um desejo de ir mais fundo na presença de Deus? Amém? Nós já aprendemos várias coisas de como largar a bagagem, como libertar-nos das situações. E quando eu vejo este tema, e quanto mais eu estudo acerca deste tema de intimidade com Deus e profundidade de Deus, esta última semana eu tenho sido levado em meditação, em estudo das últimas palavras, das últimas parábolas que Jesus contou, que Jesus partilhou com os seus discípulos antes de ele ser crucificado. Porque são essas palavras em que nós conseguimos ver quase o resumo do ministério de Jesus, ou o resumo da atenção de Jesus focado naquele último tempo, aqueles últimos dias, aqueles últimos momentos antes de ele ser crucificado. Por isso que hoje nós vamos estar a pensar acerca disto e vamos estar a ler algumas passagens bíblicas acerca destas últimas palavras de Jesus. Uma das últimas parábolas que ele contou é mencionada em Mateus 25, em que vamos ler em conjunto esta parábola. São parábolas que nós dizemos que são parábolas proféticas, porque fala dos últimos tempos. São quase aqueles avisos que Jesus dá aos seus discípulos: olha, cuidado que isto vai acontecer, cuidado com a tua vida, cuidado com isto, atenção com isto. E nós vamos ler estas duas parábolas em conjunto. Mateus 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentro delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todos aqueles virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão-se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes, e vendem e comprai. E sendo elas a comprar, chegou o noivo, e as estavam apercebidas, e entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mas tarde chegaram as virgens nécias, clamando ao Senhor: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não sei se é que de vocês, mas ao longo destes últimos meses, talvez até anos, eu tenho estado a perceber de alguns sinais cumpridos, algumas coisas a acontecer com uma velocidade um bocado assustadora, de aqueles indicadores de que nós estamos nestes últimos tempos. Nós estamos em tempos em que as coisas estão a acontecer muito rapidamente, em que nós percebemos que realmente talvez não é daqui a muitos anos que Jesus voltará. Talvez não é daqui a muito tempo. Talvez é mais rápido e mais rápido e breve que nós estamos à espera. Por isso que nós temos que tomar o exemplo destas 10 virgens. 10 virgens é o simbólico de nós, como igreja, separados com o Senhor, virgens, e o noivo é Jesus, é que Ele voltará. Em que estas 10 virgens, 5 delas, vamos imaginar 5 da igreja, estavam com azeite, estavam com a sua... Estava tudo bem, estavam tudo preparado, mas não tinha azeite a mais. Tinha o suficiente para chegar, se o noivo chegasse durante a noite, estavam tranquilos. E as outras 5 eram aquelas virgens que não somente tinha o suficiente na sua vasilha, mas tinha a mais para se ele tardasse em chegar. Esse é um exemplo para nós. Nós não somente devemos estar à espera, desejar,
águas profundas, desejar mais a presença de Deus, desejar mais a sua presença, mas devemos encher-nos a transbordar da sua presença. É buscar mais e mais esse óleo da unção, que é o símbolo do Espírito Santo nas nossas vidas. Quanto mais profundo nós queremos ir com a presença de Deus, mais temos que largar, mas também mais nós temos que abrir o nosso coração. Menos de nós pode estar evidente na nossa vida. Vamos um pouco mais em frente. O segundo parábola, antes de morte de Jesus, diz assim, em versículo 14: Pois será como um homem ausentando-se do país e chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. E um deu 5 talentos, e o outro 2, e o outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, que recebeu 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui os outros 5 talentos que eu ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também os que receberam 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e ceifas onde não semeias, e ajuntos onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor ao servo mau e negligente: Sabias que ceifo onde eu semeio, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu voltar a receber-os com juros do que é meu. Tirar depois o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, será desviado. E o servo inútil lançai para fora das trevas, ali haverá choro e o ranger de dentes. Ao longo destes últimos 6 meses, eu tenho falado muito com a igreja, com a congregação, acerca de o nosso propósito, a nossa chamada e a nossa missão. Eu vejo muito esse chamado e propósito e missão da nossa vida com os talentos que Deus nos dá. Deus dá a cada um de nós talentos, não somente do seu Espírito, como as 10 virgens tinham aquele depósito do seu Espírito nas suas vidas, mas Ele nos dá um propósito. Talento, chamado, propósito de vida. E igreja, o que é que nós vamos fazer com aquele talento? O que é que vamos fazer com aquela capacidade? O que é que vamos fazer com o nosso chamado? Muitas vezes eu vejo, a minha ideia é para entrar mais fundo na presença de Deus, mas depois, quando eu tento buscar mais a presença de Deus, o que é que eu vejo? Eu vejo muitas distrações à minha volta. Eu vejo muita coisa acontecer que tenta distrair o meu tempo, que tenta roubar o meu tempo. E o que é que acontece comigo? E provavelmente acontece com muitos de vós. É que nós depois temos que levar uma sacudidela de Deus. E dizer que nós realmente, nós recebemos um talento, recebemos um chamado, um propósito, mas também nós estamos inseridos no meio de uma batalha, no meio de obstáculos, no meio de uma situação em que tudo está a levantar contra nós. Para quê? Para roubar, para matar, para destruir o plano e o propósito que Deus tem para nós. Porque não somente Deus sabe se nós cumprimos esse chamado e esse propósito, vai haver grande avanço do seu reino aqui na terra, mas também os nossos inimigos sabem. O nosso inimigo sabe, se nós começamos a cumprir o nosso propósito individualmente. Aqui na Bíblia não fala acerca de ele deu aos pastores 5 talentos, aos diáconos 2 talentos e aos do louvor 1 talento. E a resto da igreja não deu nada. Ele não disse isso. Disse, deu uns 5, outros, ele deu a todos.
E Ele deu a todos nós temos uma responsabilidade de cumprir o nosso propósito e o nosso chamado aqui na Terra. Mas nós temos que estar bem atentos. É que quando nós começamos a tomar passos para entrar mais profundo na presença do nosso Senhor e cumprir o propósito que nós temos, todo o inferno vai começar a lutar contra a nossa vida. Todo o inferno vai começar a lutar contra a nossa vida. E o que é o grande, não sei, o temor que eu tenho no meu coração é que nós não sabemos levantar-nos com ousadia, igreja, individualmente, em conjunto, coletivamente, que nós não sabemos levantar com ousadia e tomar posse do que é nosso. Tomar posse da nossa herança, tomar posse do nosso terreno. Esse é o grande temor que eu tenho, é que nós depois ficamos suburbados com as dificuldades, com as distrações, com as tempestades, tal como Pedro, o apóstolo Pedro ficou suburbado com as ondas do mar e ele não focou no Senhor e começou a afundar quando estava a andar sobre as águas. Nós temos que focar a nossa atenção no Senhor, sabendo que quando nós começamos a andar, é muito provável que as portas do inferno vão começar a lutar contra a nossa vida. Mas que a verdade é que nós não temos que temer, porque Deus está connosco. Há uma expressão que eu gosto muito. Eu comecei a estudar esta semana. É uma expressão que, antes da morte de Moisés, ele fez um discurso enorme, em que ele depois comissionou alguém que ia substituí-lo, em que vamos abrir o Deuteronômio 31. Deuteronômio 31 fala as últimas palavras de Moisés, o grande líder de Israel, e como é que ele levanta o sucessor, como é que ele levanta Josué. E diz aqui em versículo 6, ele está a falar primeiro para o povo de Israel, e ser fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará nem desamparará. Depois chamou Moisés a Josué e disse-lhe na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu e deu aos teus pais, e tu farás herdá-la. Josué é simbólico de Jesus, em que nós entramos na terra prometida e nós tomamos posse da terra que é a nossa por herança. É que nós temos que ter este fervor no nosso coração, ser forte e corajoso. Não fiques desanimado. Não deixa que a apatia subcargue a tua alma. Não deixa que a tristeza, não deixa que a distração, que o cansaço subcargue a tua alma. Ser forte e corajoso. Nós temos que ter aquele grito da guerra. Estas palavras, ser forte e corajoso, para o povo hebreu, para o povo, naquela altura, os judeus, os israelitas, era uma expressão que era Hak, Shazak, Amas. Esta expressão era quase aquele grito de guerra em que eles gritavam antes de ir para uma batalha. Shazak, Amas. Em que essa expressão era quase, quando o povo de Israel ouvia essa expressão, toda aquela ousadia, todo aquele sentido de visão profética, todo aquele sentido de eu sou mais que o vencedor, levantava no seu coração. Quando o líder de Israel dizia essas palavras, Shazak Amas, toda aquela ousadia, aquela força entrava no povo. E a mesma expressão, e a mesma força, o mesmo dinamismo, carisma de Deus que entrou nos 12 discípulos de Pentecostes. É que nós temos que ter essa garra de vida. Nós temos que ter aqui essa determinação em que eu vou seguir mais fundo com o Senhor. Mesmo que venham as forças do inferno contra a minha vida, eu não vou largar. Eu não vou largar do chamado que Deus tem sobre a minha vida. Eu não vou largar do propósito que Deus tem sobre a minha vida. Eu vou em frente. Muitas vezes eu vejo que nós ficamos distraídos, ou eu fico muitas vezes distraído com as situações, e eu vejo aquilo como algo natural.
Eu fico preocupado, às vezes estressado, às vezes muito chateado com as situações e eu digo, isto é demais, tanta coisa acontecer, e Deus só põe a mão no meu ombro e diz, filho, Shazak, Amax, coragem, isto não é natural, isto é espiritual. Tudo que vem contra a nossa vida é espiritual. Tudo que vem contra a nossa vida, todas as situações da nossa vida são espirituais. Muitas vezes nós estamos a viver neste mundo natural e nós vivemos como é tudo natural, mas é tudo espiritual, meus amados. É tudo espiritual. As doenças que nós passamos é espiritual, porque eu acredito que no céu não há doenças. A tristeza que nós passamos é espiritual. As discussões que nós temos, a falta de entendimento que nós temos entre uns aos outros, é espiritual. Não é natural. É coisas que vêm contra a nossa vida para roubar, matar e destruir o plano e o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. Por isso que hoje de manhã, a palavra que eu quero deixar convosco é: levanta-te. Levanta-te ousado. Não deixe que as coisas deste mundo se atrapalhem a vossa vida. Muitas vezes nós pensamos, nesta altura do ano, nós quase estamos a fazer aquela contagem daqueles calendários de Natal, é tirar os dias. Olha, só falta 5 dias para as férias. Só falta 2 dias para as férias. Está quase. Eu preciso mesmo de férias. E nós ficamos com aquela nossa guarda em baixo, em que nossa vigilância espiritual fica um bocado adormecida, e o meu encorajamento para vocês, a minha exortação para vocês hoje é que não baixe a guarda. Muitas vezes o que acontece é que quando nós baixamos a guarda, mesmo quando nós estamos de férias, o que acontece é que o inimigo vem e saqueia a nossa casa. Tira tudo que nós temos estado a receber ao longo dos últimos tempos. Tira toda a nossa ânimo, a nossa visão, e depois nós queremos estar descansados na presença. Eu estava aqui na praia e fiquei todo descansado, todo relaxado, mas depois queremos voltar à batalha do dia a dia, e aquilo é dureza, aquilo custa. Porquê? Porque nós baixamos a guarda. Mesmo de férias, irmãs, por favor, mantenha a vigilância. Mantenha a vigilância. Não deixe aqui na tentação deste mundo. Não deixe cair naquela situação que está tudo bem, agora estou no modo pausa. Só que nem modo pausa. É modo quando muita coisa pode ser roubada na tua vida. Muita coisa pode ser roubada. Tu podes tentar atravessar um rumo de vitória, quando pões aquilo em pausa, o carro, nós pomos um carro em ponto morto quando está a subir uma inclinação, o que é que acontece? Colocamos um carro em ponto morto, rapidamente vai começar a baixar. Nós temos que continuar no motor ligado. Temos que continuar a estar a mudança engrenada. Temos que continuar e ir para a frente. Mesmo estando em modo de repouso, em modo de férias. Temos que lutar. Que esta expressão de Shazak Amax seja o nosso grito de guerra em nosso coração. Essa determinação que é o poder de Deus em nós. E que nós permanecemos no caminho. Quando muitas vezes nós buscamos e nós começamos a traçar um caminho de ir mais fundo a presença de Deus, largando os obstáculos, largando os embaraços, largando tudo, abrindo o nosso coração para mover do Espírito Santo, começamos a ouvir coisas tremendas, ter revelação, mas depois não há aquele sentido de determinação, de grito de guerra no nosso coração. E entramos mais fundo na presença de Deus. Rapidamente vem o inimigo para tentar opor-nos, porque ele não quer que nós entremos fundo na presença de Deus. O inimigo vem e nós não temos essa determinação no nosso coração. Rapidamente somos levados novamente para a margem do rio, novamente para longe da presença de Deus, e começamos a ser roubados, começa a haver morte na nossa vida, e começamos a ser destruídos espiritualmente, e muitas vezes também fisicamente. Por isso nós temos que permanecer na sua presença. Algo que é muito interessante é que as últimas palavras que Jesus falou aos seus discípulos, aquela grande oração que ele fez em João 15, que ele fez com os seus discípulos, falou muito acerca de uma palavra que é tão difícil.
que é o amor. A maior arma que nós temos para desfazer as coisas que vêm contra a nossa vida, os ataques que vêm contra a nossa vida, é o amor. É o amor. O mandamento que Jesus deixou com os seus discípulos era: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Nós temos que permanecer ligados ao amor de Deus. Vamos abrir mesmo em João 15. E ler um pouco acerca desta últimas palavras que Jesus falou com os seus discípulos antes de ser crucificado. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto limpa e produz mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, eu apanho e lanço no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecem em vós. Pedireis o que quiseres e será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu vos amarei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos e permaneceis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permanece. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amei uns aos outros. Quando nós queremos ir mais fundo na presença de Deus, e quando nós começamos a sentir estes obstáculos, temos que ter esse grito de guerra, essa determinação no nosso coração. Mas a grande forma de nós mantermos o foco na presença de Deus é amar uns aos outros. Hoje em dia está tão em moda amar a mim próprio, construir o meu castelo, ter a minha segurança, ter tudo bem com a minha família e não partilhar a minha vida, o amor com as outras pessoas. Se nós queremos ir mais fundo na presença de Deus, nós temos que cumprir os seus mandamentos. Temos que não somente estar ligados a Jesus, mas temos que estar ligados aos outros e ter o amor de Deus em nós e partilhar esse amor com as outras pessoas e dar fruto. Dar fruto. Como é que nós damos fruto? É quando nós temos a vida de Deus a fluir. É quando nós começamos a cumprir o nosso chamado. Quando nós começamos a trazer mais pessoas à salvação. Mais pessoas ao amor de Deus. Quando estou... É tremendo falar com pessoas cristãs e é tremendo estar na igreja. Mas o que realmente dá muita alegria é quando eu começo a partilhar a minha fé e o amor de Deus com as pessoas que não conhecem Jesus. Eu posso estar a sentir abatido, posso estar a sentir fraco em baixo naquele dia, mas quando eu começo a partilhar o amor que Jesus tem e começo a partilhar esse amor com as outras pessoas à minha volta que não conhecem esse amor, não conhecem esse Salvador, o que começa a acontecer é que toda aquela tristeza em mim, todo aquele abatimento em mim começa a ir embora, em que eu começo a sentir leve, começo a sentir a força de Deus, começo a sentir aquele dinamismo do Espírito Santo, aquele dinâmico poder de Deus, quando eu começo a falar do amor de Deus, quando eu começo a transmitir e partilhar. Por isso que quando nós estamos a lembrar as últimas palavras de Jesus, lembrar as últimas parábolas de Jesus, temos que lembrar não somente de ter a nossa vida cheia do Espírito Santo, tal como os 10 virgens, não somente
cumprir o chamado e o propósito, tal como os 5 talentos. Mas temos que manter o amor de Deus, permanecer no amor de Deus, permanecer não somente com a nossa atenção ligada com Jesus, o nosso amor e afeto ligado com Jesus, mas amar uns aos outros. Como é que nós amamos uns aos outros? Como é que nós amamos uns aos outros? Talvez nós podemos pensar, é dizer uma coisa carinhosa, é verdade, sim. Mas pode ser simples facto de dizer bom dia, boa tarde, ser afável, ser amigável, partilhar o amor, a dizer, olha, o que é que se passa hoje? Por que está triste? Então vejo que está mais abatido, precisa de alguma coisa? Como é que eu posso ajudar? E começar a partilhar esse amor de Deus. Começar a ver o poder de Deus a fluir entre nós. E não somente entre nós, como a comunidade, mas também entre as pessoas que nós conhecemos. Porque cada um de nós presente uma comunidade de 40 pessoas à nossa volta. É que nós podemos tocar, podemos impactar o amor de Deus. Cada um de nós temos o potencial de impactar pelo menos 40 pessoas, se não for mais. Provavelmente Anastácia consegues mais. Num palco consegues impactar muito mais que o amor de Deus. Mas nós os primeiros, as pessoas que não têm o impacto mediático, nós temos o potencial de impactar pelo menos 40 pessoas à nossa volta. Familiares, amigos, colegas de trabalho, filhos. Nós temos o potencial de impactar pelo menos 40 pessoas com o amor de Deus. Ou nós podemos ficar sentados no sofá a ver as telenovelas. Ou podemos ficar na praia a apanhar banho de sol. Ou nós podemos partilhar o amor de Deus. Muitas vezes nós estamos à espera de sentir um arrepio, uma motivação, um toque no nosso coração. Eu tenho que ser agora. Não. A obediência à palavra de Deus, a partilhar amor com as outras pessoas, é uma decisão racional que nós temos que sair da nossa zona de conforto e dizer: está tudo bem? Precisas de qualquer coisa? Como é que foi a tua semana? Começar a partilhar o amor de Deus. Começar a partilhar o amor de Deus. Não, nós não temos que sentir amor para partilhar amor. Nós temos que obedecer a palavra. Nós não temos que sentir no nosso coração aquele desejo antes de obedecer a palavra. Nós temos que obedecer a palavra. É um mandamento que Jesus deixou com os seus discípulos, não é uma sugestão, não é ok, quando vos apetecer, quando está tudo bem na vossa vida, quando está tudo fantástico, quando te sentes amado, então vais começar a amar as outras pessoas. Quando o teu trabalho corre bem e não há stress com o teu patrão, naquele dia podes amar as pessoas. Quando o louvor está bom, assim tu podes começar a amar as pessoas. Não, é um mandamento. Mandamento é uma obrigatoriedade para cada um de nós. Nós temos que amar uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como é que Jesus amou-nos? Deu a sua vida por nós. Largou tudo que ele tinha, não somente no céu, saiu da sua glória para vir à terra, mas depois na terra morreu para cada um de nós. Quando nós queremos amar o nosso próximo, muitas vezes nós temos que contrariar os nossos desejos, o nosso conforto, temos que matar o nosso próprio eu, nosso ego, e temos que dar um abraço. Temos que sentar e ouvir os problemas, partilhar vida e transmitir o amor de Deus. Essa é a maior arma que nós temos quando vem tentar roubar e distrair a nossa atenção. Mas tem que ser uma arma usada com determinação, com ousadia e não de qualquer jeito, não de qualquer forma. O amor é algo que é intencional. É algo que nós temos que dizer: ok, eu vou amar, mesmo não obedecendo, mesmo não gostando da pessoa, mesmo quando aquela pessoa me irrita, eu vou amar. É uma decisão do nosso coração. Quando eu coloquei a aliança, não foi somente para os dias em que eu estava tudo bem. Não é quando ela fazia um jantar espetacular. Não foi quando os dias em que ela fazia-me rir. Não, foi em todo momento. Em todo momento. Em tristeza e dor. Em saúde
e doença. Em qualquer momento, nós temos aliança. E é essa mesma aliança que nós temos com o nosso Salvador. Essa aliança e essa determinação, esse mandato que nós recebemos para amar-vos uns aos outros. Amar-vos uns aos outros. Aquele vínculo de amor. Aquele vínculo de amor. Quando nós amamos, nós afastamos todo o medo. A maior coisa que trava a nossa vida, o nosso cumprimento do nosso chamado, o nosso propósito do Senhor, é o medo. Quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, dizem que 1 João, o perfeito amor lança fora todo o medo. Se nós estamos com situações na nossa vida e nós estamos atemorizados, em que nós queremos avançar mais, mas vêm os obstáculos e sentimos subjugados com as situações à nossa volta e que sentimos medo em nós. O que eu digo é: liga-te com o amor de Deus. Não somente receba o amor de Deus, mas o amor de Deus tem que fluir da tua vida. Quanto mais o amor de Deus flua da tua vida, mais vais sentir-te renovado na sua presença. Quanto mais partilhas, quanto mais dás, como é que é? Quanto mais dás, vais receber. Quanto mais semeias, vais colher. Quanto mais amas, vais sentir amado. Quanto mais amas, menos temor vais ter no teu coração. Quanto mais o amor de Deus está em ti, menos medo vais ter. Por isso que nós temos que permanecer no amor de Deus. Permanecer neste caminho. Permanecer com determinação. Não vacilando no nosso propósito, no nosso chamado. Não vacilando no meio das dificuldades, no meio dos ataques do nosso inimigo. Não vacilando no amor um para com os outros. E não vacilando no nosso relacionamento com o nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Amai-vos uns aos outros. Eu vos amai. Se hoje não conheces Jesus como teu Senhor e Salvador, hoje é o dia para dizer: ok, Jesus, eu quero conhecer esse amor. Eu quero entrar nesta família, nesta comunidade. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar a nossa cabeça e só peço que repita esta oração comigo. Jesus, obrigado porque tu morreste na cruz para mim. E através dessa morte eu tenho perdão dos meus pecados e uma vida nova. Jesus, perdoa todos os meus pecados. Obrigado porque ao terceiro dia tu ressuscitaste dos mortos para dar nova vida. Eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Se esta é a primeira vez que estás a fazer esta oração, não é o primeiro dia que estás a entrar na presença de Deus. Estás a entrar mais fundo na sua presença. E nos momentos que faltam para acabar a reunião, depois dirige ao Zé Carlos, ao Abel, à Silvia, para partilhar esta decisão que tomou. E que é um novo dia, um novo tempo para vocês. E hoje também quero desafiar a toda a igreja para fazer este compromisso com o Senhor e dizer que, ok, Deus, não tem havido esta ousadia no meu coração, não tem havido esta determinação na minha vida, e a minha vida tem sido roubada, a saúde tem sido roubada, a minha família tem sido devastada por causa de tantas situações em que eu não tive determinação no meu coração, eu não lutei, eu não levantei e lutei, eu não tive determinação, mas tive uma resposta como: oh Deus dará, se for a vontade de Deus, e que não houve a determinação na minha vida.
Por isso que eu hoje, se queres fazer esse compromisso a Deus, ok, a partir de agora eu vou ver as coisas de outra forma, eu vou seguir em frente contigo, eu vou buscar, vou permanecer no teu amor. Então eu quero te convidar só para vir aqui em frente, que nós vamos orar por ti. Vamos orar para a tua vida, que haja essa determinação de vida, em que não haja mais deste roubo na tua vida, de destruição, desta morte na tua vida, mas haja vitória. Em que o amor de Deus esteja evidente na tua vida. Muitas vezes, quando nós queremos ir em frente, nós temos que tratar certas coisas do nosso coração. Temos que largar. Temos que largar certas situações que nos inibem de amar. Temos que dizer, não, eu perdoo esta situação que aconteceu no meu passado. Eu perdoo esta pessoa, esta situação. Pode ser das situações da igreja. Eu perdoo esta situação. Deus, limpa o meu coração. Se é o teu caso hoje que não consegues amar porque há pedras no teu coração, as situações não são resolvidas, então cheguem a pensar no vosso lugar de conforto. Cheguem aqui em frente e dizer, Deus, neste ato de fé, de sair do meu lugar, eu chego aqui e eu largo todo aquele embaraço, eu largo tudo que tem estado a prender no meu coração e eu vou decidir perdoar, eu vou decidir amar, eu vou decidir tomar um passo em frente. O desejo de Deus, tal como eu tenho falado tantas vezes ao longo deste mês, o desejo de Deus, o clamor do coração de Deus, é que haja intimidade com Ele, é que haja esta partilha do coração, partilha de amor, para que o nosso propósito seja cumprido nele. Mas tantas vezes nós temos que largar situações que nós sentimos que temos o direito de ficar chateados, temos o direito de ficar ofendidos, porque realmente aquilo não foi correto. E provavelmente não foi correto. Também não foi correto Jesus ser crucificado. Mas Ele não levou esse rancor no seu coração. Ele perdoou, Ele largou as situações, Ele largou toda a injustiça e amou cada um de nós. Por isso, esse exemplo nós temos que seguir, de amar, de largar as coisas e de permanecer no seu amor, permanecer na sua presença, permanecer no seu rio de amor.